semana 9, nós vamos falar sobre português texto. Vamos recordar alguns assuntos durante esse período, durante esse semestre, né? Nós estamos no segundo bimestre. E nós vamos recordar, vamos falar sobre esse assunto. Nós vamos recordar o que é anúncio, curiosidade, fábula, estrofes, versos e rimas. Vamos lá? Leia o anúncio. Desapareceu na cidade de Recife, na rua Piedade, localizada no bairro Boa Viagem. Cão sem raça definida, porte médio, cores preto, branco e marrom. Atende pelo nome de Guga. Se você encontrar, por favor, ligue ou envie uma mensagem para a Gabriela. Olha, aí ela coloca um número, né? 9.000, 3.000, é o número, é 9.000, 3.000. E o e-mail da Gabriela, gabriela@tsferreiro.com.br. Então, esse aqui é um e-mail, esse aqui é o e-mail dela, da Gabriela, para que você vá falar. E aí, o que significa tudo isso? Nossa, uma foto desse cachorrinho e falando sobre esse cachorrinho. Diz que isso é um anúncio. E o anúncio ele pode ser publicado em jornal, em revista, em sites, pode ser colocado no YouTube, em várias redes sociais, como Facebook, né? E por aí vai. E aí você vai o quê? Como é que você vai localizar esse animalzinho? Pela foto, ele colocou a foto, como o cachorro é bonitinho. Ele tem quais são as cores. Ela dá as características desse cachorro. Ele disse que ele desapareceu do bairro. Qual foi o bairro que ele desapareceu? Bairro da Piedade, em Recife. Uma rua da Piedade lá. No bairro de Recife, lá na rua Piedade, ele desapareceu de lá. O bairro se chama Boa Viagem. E ele é o quê? Um cão. Um cão sem raça definida. Porque ela não sabe dizer se ele é um vira-lata. Eu acho que quando não tem raça definida, é um vira-lata. Aí ele não é nem um bulldog, não é um poodle, né? Então ele não tem uma raça definida. Então ele é um vira-lata, nesse caso. E aí ela diz o quê? Para poder a pessoa reconhecer esse cão. E as cores dele têm as características. Ele tem o pelo branco, marrom e preto. As cores do cachorro são essas. E aí ela ainda diz mais outra coisa que vai ajudar na procura. Ele atende pelo nome Guga. Então, foi um nome que ela deu para ele quando ele era pequenininho. Chamou ele de Guga. Isso é um anúncio. E no finalzinho ela diz o nome dela, que o nome dela é Gabriela. E a Gabriela deu o telefone, deu 2 números de telefone. E ainda, para completar, ela deu o e-mail dela. Caso você queira entrar em contato, você bate a foto e manda para o e-mail dela que viu esse cachorrinho, parte fulano de tal, você pegou ele, recolheu, levou ele para sua casa. E aí ela vai o quê? Te dar uma recompensa, caso ela colocou no anúncio que dava recompensa? Não, se ela não colocou no anúncio que dava recompensa, então não espere que ela vai lhe dar dinheiro, mas pode ser que ela lhe dê algum agrado, alguma coisa assim, porque afinal você achou algo que ela queria muito, que era o cachorrinho dela. Então, isso aqui é uma espécie de anúncio, ela está anunciando que perdeu o cachorro. Você pode fazer vários anúncios. Tem um anúncio da bicicleta, se você quiser vender uma bicicleta, você vai criar um anúncio e vai dizer que qual é as características da sua bicicleta, qual é a marca dela, qual é o ano, né? Por quanto que você quer vender. E se ela tá novinha, se ela tá muito usada, se tá gasta, você vai dar o quê? Várias características da bicicleta. E assim ela fez esse anúncio. Ela anunciou que o cachorro dela sumiu, não sabe onde está. E ela quer que aquela pessoa que achou, que viu esse cachorrinho, meu Deus, dê informação sobre esse cachorrinho. Já imaginou uma pessoa que perdeu o cachorrinho? Nossa, ela deve estar muito triste, né? Então é isso aí, ela fez esse anúncio. E isso é um anúncio. E a gente já tinha visto antes o que era anúncio, não é mesmo? Um anúncio é quando a gente quer anunciar algo. Você quer anunciar alguma coisa. E aí tá aí, ela fez um anúncio do cachorro. Olha outro anúncio aqui. Isso aqui, olha só. Cachorro não é brinquedo. É bem simples. Cachorro não é brinquedo. Esse anúncio é o quê? É um informativo. Ela está informando essa pessoa que está fazendo uma campanha
contra os animais que são abandonados, não é mesmo? Cachorro, ó, sente fome, frio e medo. Abandono de animal é crime. Então, esse informativo aqui, esse anúncio aqui que foi feito, é para alertar as pessoas que têm o hábito de criar o cachorro. Ah, ele é pequenininho, pegou ele para criar, ele era pequenininho, fofinho, tão bonitinho, né? Aí o cachorro vai crescendo e ele vai ocupar espaço. Lógico que ele vai. Ele é um animalzinho e ele precisa de cuidado. Ele precisa tomar banho, ele precisa de vacina, ele precisa de alimentação, ele precisa de um localzinho adequado para dormir. E tudo isso requer tempo, isso requer cuidado. E a maioria das pessoas não querem ter trabalho. Querem ter um bicho? Compra bicho de pelúcia. Bicho de pelúcia não dá trabalho, não. Você compra, bota ele lá no cantinho. De vez em quando você agarra, beija, cheira. Mas é um bichinho de pelúcia. Ele não come, não dorme, não dá trabalho. E não faz xixi nem cocô, né? Porque a maioria de pessoas tem nojo, cria o bicho, aí não quer limpar. Gente, não pode. Aí pega o bichinho, faz o quê? Joga no meio da rua. Tá dando muito trabalho. Ai, não quero mais esse cachorro, não. Só que esquece que ele tem vida. É sim, ele é um ser vivo. E aí ele sente fome, sente frio, sente medo. E essa campanha aí é bem clara. É para alertar as pessoas que se você tem um cãozinho, você cuide dele. Você não jogue fora não, viu? Ah, ele não é objeto não. Ele tem vida, é um ser humano. Olha que fofinho esse cachorrinho. Pois é, você pegou um cachorrinho para criar, você cria ele, você tenha cuidado com ele. Não deixe também ele solto no meio da rua. Depois vai que ele agride alguém, né? Morde alguém, lá vai você responder por isso aí, porque o animal era seu, então tenha cuidado. Animal, a gente cria ele e ele tem que ter um lugar adequado. Eu acredito que quem vai criar um cachorro, um gato, um bicho assim, tem que ter um lugar adequado. Tem muita gente que cria um animal em lugares apertados. Gente, animal ele não é para se criar dentro de casa, totalmente ali dentro da sua casa, com você o tempo todo. Porque ele tem necessidades, ele faz cocô, ele faz xixi. Então tem essas necessidades básicas. Então ele tem que ter um local para ele, né? Um localzinho adequado. E é sempre bom que você tenha um quintal, que você acimente aquele lugar, que você faça a casinha para ele, que ele possa ficar no cantinho dele. Você pode brincar com ele, você pode dar carinho, pode. Desde que você tenha muito cuidado com ele, que você dê banho, você vacine. Tudo isso é necessário. Então, se você não quer ter esse trabalho todo, então, por favor, não pegue ele e depois jogue fora, não, viu? Então, essa campanha que foi feita aí é um informativo, isso aí é um anúncio falando que cachorro não é brinquedo. Então, é para conscientizar as pessoas que cachorro não é brinquedo. E a maior parte dos animais disponíveis para adoção acabam nos abrigos depois. Então, as pessoas pegam esses animais e depois jogam no meio da rua, deixam eles à toa aí, a própria sorte, e aí eles são recolhidos, vão para abrigos. Quando muitos vão para abrigo, quando não, acabam até morrendo de fome, de sede, de frio. E é uma campanha muito legal. Usar consciência. Então, veja aí o que é o informativo, né? Esse aí é um anúncio que ele está informando algo. Você já aprendeu a criar um? Você sabe informar? Fazer uma campanha? Lembra, faz aí, esse período da quarentena, hein? Qual é o informativo que a gente poderia fazer? Covid, né? O vírus mata. Então, o vírus mata. Cuide-se. Use máscara e álcool gel para fazer a higiene das suas mãos. Então, ande sempre de máscara e com álcool gel. Então, isso aí é um informativo legal. Façam, criem um que eu vou querer ver. Depois, vocês vão me mostrando a criatividade de vocês. Curiosidade. Você sabe o que é uma curiosidade? Você nunca ficou curioso com alguma coisa? Eu sempre sou curiosa. Nossa, eu sou tão curiosa, gente, que se alguém disser assim, eu vou te contar algo, nossa, eu fico atormentada. Enquanto a pessoa não me conta, pode ser uma besteira, né? Que às vezes a pessoa diz assim, vou te contar algo. Aí eu fico doidinha pra saber, fico super curiosa. E depois eu vou ver, é uma besteira. Demorou tanto pra contar, né? E aí a curiosidade. Temos curiosidades sobre os animais. Você cria gato? Não, mas tá aqui, nós vamos falar sobre uma curiosidade sobre gato. Gatos são interessantes. Isto é incrível.
Mesmo que caia de costas, um gato consegue girar o corpo no ar e cair em pé, apoiado nas patas. Você já imaginou cair? Você vai cair se tá lá no chão, não é mesmo? Mas o gato não. O gato dá cambalhota no ar, gente. Ele gira o corpo dele no ar e cai sempre nas 4 patinhas dele, né? Ele é incrível mesmo, né? Seu corpo é capaz de realizar movimentos ágeis. Ele é muito rápido mesmo. Os bigodes dos gatos são muito sensíveis e os ajuda a perceber a temperatura da comida, do ambiente e a evitar obstáculos escuros. Então ele vai passando por ali, ele vai vendo com os bigodes dele, vai passando, né? Se enganchar em alguma coisa, ele já sabe que ali não dá para ele passar. Você sabia? Você já viu um gato tomando banho? Eu nunca vi gato ir para debaixo do chuveiro tomar banho, não, gente. Você já viu? O gato lava-se com a língua áspera e a pata umedecida com a saliva. Ele também usa os dentes para retirar as impurezas e os pelos soltos. Então você vê aí, ó, ele passa assim a língua da pata e vai, ó, alisando o pelinho dele, né? O gato, ele se limpa com a língua, gente. Então, ele não toma banho. Mas se eu te contar uma coisa, ó, a minha filha, quando era pequena, ela dava banho no gato. Era o pobrezinho do gato, sofria, coitado. Pobre do Bibo. E ela dava banho e arrumava ele todinho. Nossa, ele deveria ser um sofrimento, porque gato não gosta de tomar banho. Gato, ele passa o quê? A saliva dele, né? Vai passando aquela língua dele, vai se lambendo todinho e aí ele fica limpinho. Isso é a curiosidade do gato. Duas coisas muito interessantes do gato. Ele pula e cai sempre em cima das 4 patinhas, né? Ele não se estataleta no chão como a gente, se a gente cair, levar um escorregão, a gente tá todo esparramado no chão. O gato não, ele cai em cima das 4 patas. E ele não toma banho como a gente. Não vai pro chuveiro tomar banho, não. Banho de chuveiro, não. Ele vai, passa a língua dele e ele já fica limpinho. Olha aí, viu? Como é interessante, né? E a gente falou sobre fábulas. Lembra das fábulas? Pois é. Lembra do lobo e o cão? A gente já leu essa fábula antes, né? Então, a fábula é tudo aquilo, são histórias, são contadas através dos animais, são ações. A fábula ela retrata a ação do ser humano, só que o que? Os personagens não são pessoas, são os animais. Os animais nas fábulas, elas falam, eles conversam, os animais. Então, eles transmitem pensamento, eles transmitem ações. Olha essa fábula do lobo e o cão. Um lobo magro encontra um cachorro forte, saudável. O lobo prefere não atacá-lo, mas sim indagar sobre sua saúde. Ele ficou bem curioso, né? É fácil, responde o cão. Basta ser carinhoso com o ser humano e proteger seu lar, que este retribuirá com casa, comida à vontade. Então o lobo indaga, vai lá perguntar ao cachorro: por que você está tão forte? O que você faz? Você faz muita educação física, muita prática esporte? Aí não é muito simples. Você agrada o humano, protege a casa e aí ele te dá comida. Bem simples, né? O lobo, seduzido pela proposta, segue o cão até que vê o pescoço dele não tem pelos. Olha só como ele é observador, esse lobo. Aí ele pergunta o que é isso, né? E aí o cãozinho vai lá e responde: isso não é nada, diz o cão. É apenas a marca da minha coleira, a qual pertence o preso. Então ele, olha aí, gente. O cãozinho tem tudo isso, mas não tem liberdade. Olha só. E aí o lobo retruca. Olha só o que é que o lobo diz. Sendo assim, adeus. Retruca o lobo. Prefiro passar fome em liberdade a ser um pançudo acorrentado. Gente, que bichinho mal agradecido, né, esse lobo? E esperto também, né? Porque mesmo ele passando fome, ele tá livre. E aí ele pode ter chance de comer outras coisas, né? E o cão não. O cão, ele tava gordinho, pançudinho, fortinho, mas ele não tinha liberdade. Gente, para muita gente a liberdade é a coisa mais importante. E realmente a liberdade é a coisa mais importante do ser humano. Por quê? Porque você tem o direito de ir e vir, é muito bom. Ultimamente, nós estamos vivendo uma prisãozinha, que é esse momento da quarentena, que nós temos que ficar em casa nos protegendo.
contra um inimigo, que é o vírus. E aí o lobo, a história do lobo, o cão e o lobo, ele tá falando. O lobo, ele tava morrendo de fome, ele viu o cãozinho gordinho, fortinho, nutrido, e ele queria saber o quê? Só que essa fábula aqui é o quê? É a contação da história, né? Eles estão contando a história, eles estão relatando um fato. E aqui, você já viu o lobo falar? Você já viu o cão falar? Não, são personagens. Por isso que é chamado de fábula. E aí a moral da história é qual? Mais vale o quê? A liberdade do que ter o quê? A sua privação, né? Você ser preso, viver preso. De que adianta ter muita comida se você vive preso? Você já imaginou? É igual o pássaro na gaiola. Tá lá o passarinho, ele tem alpiste, tem tudo. Mas você acha que o passarinho gostaria de estar naquela gaiola ali, preso, o tempo todo? Não, ele gostaria de estar voando. Do mesmo jeito, o lobo preferiu o quê? Ir viver solto, né, pela floresta, mesmo ele passando as dificuldades dele, mas ele era livre. Então aqui foi o lobo e o cão, e é uma fábula onde os personagens eles conversam. O lobo e o cão eles conversam, eles trocam ideias. Por isso que é uma fábula, porque os animais eles falam. E aí tem o que mais? O moral da história, o final da história, né? Ele preferiu a liberdade. Então não adianta ter aquele monte de coisa se você não tem a liberdade. Então essa foi a mensagem que foi passada na fábula. A fábula ela sempre tem uma moral. Ela sempre vai te dar o quê? Um fator para você pensar. Então você vai pensar nas atitudes. A fábula ela tem isso. Ela trabalha isso. As suas atitudes, a sua maneira de ver, a sua maneira de pensar, a maneira de reagir, ok? Para lembrar, só para você lembrar, é um lembretezinho aqui, histórias em que os personagens são animais que agem como seres humanos, são chamados de fábulas. Já expliquei isso aí, lembra? Que as fábulas são os animais, eles agem como seres humanos, né? Geralmente são textos breves que apresentam um ensinamento chamado de moral da história. Foi o que eu falei. No finalzinho da história tem lá, dizendo, prefiro ter a minha liberdade, passar fome, do que ser um pançudo acorrentado. Essa foi a moral da história. A moral, na maioria das vezes, aparece no finalzinho da história. Lá no finalzinho tá lá o trechinho. Que aí o lobo diz pro cão, né? Prefiro passar fome, né? E viver solto do que ser um ponçudo acorrentado. Essa foi a moral da história. Então, eu preferia a liberdade. Então, é um ensinamento que passa. A fábula, ela, no final, ela sempre passa um ensinamento para você rever essas atitudes. Tem muitas outras fábulas famosas, que é o do pastorzinho, né? O pastorzinho das ovelhas, que ele mentia, que ele ficava gritando, pedindo socorro, e a pessoa ia e quando chegava lá não era nada, era brincadeira. E aí o que aconteceu no final? Um lobo apareceu, ele gritou pedindo socorro, ninguém foi mais, porque achou que era mentira dele. E o lobo foi comer todas as ovelhas. E o pastor ficou escondido. E qual é a moral da história? Que não vale a pena mentir para se divertir. Então a brincadeira para ele saiu caro, ele ficou sem nenhuma ovelha. Então, gente, a verdade ela é sempre importante. Então, através dessa contação dessa história, dessa fábula, aí ele trabalha a moral. As suas atitudes, como é que você se comporta? Você já pensou? Então ela vem para você refletir, uma maneira de você refletir. Você faz uma leitura gostosa e no final você pensa, você reflete. Será que tá certo o que eu fiz? Pois é. Aí você pensa, será que foi legal isso que eu fiz? Então ela sempre traz uma moral, uma maneira simples de trabalhar o seu comportamento, suas atitudes. É muito importante isso. Estrofes, versos e rimas. Vamos lembrar? Verso são cada linha de um poema, estrofes cada bloco de verso, evidenciando por um espaço em branco. Olha aí. A história do burrico cantor é contada em verso, por isso esse texto também pode ser chamado de narrativa poética. A narrativa poética foi narrada, uma história contada, mas de forma poética. Olha aqui um trechinho.
À procura de uma ideia para deixar de trabalhar, ele ouviu um canarinho lá no galho a cantar. Qual foi a palavra aí que rimou? Trabalhar e cantar. Você viu que a terminação AR das duas palavras, ela formam esse som que faz o quê? Uma rima. Por isso que é uma rima. E aí a narrativa poética, porque eles têm rima, é uma contação de história, e em rima a história do burrico cantor, que a gente já estudou no nosso livro, estamos vendo só alguns trechinhos. A bailarina. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Esse poeminha é de Cecília Meirelles. Vocês viram aí que da bailarina, menina, pequenina. Então, tudo ina, essa terminação aí, fez a rima desse poeminha. E esse poema é de Cecília Meirelles. Você já ouviu falar da bailarina? Pois é. É um poema e aí está onde estão as rimas. Verso, estrofe e rima são elementos do texto poético. Como vocês podem perceber, cada pedacinho foi separado por um traço, para que possamos entender bem o porquê dessa divisão. Pois bem, cada um deles representa o que chamamos de estrofe. Então, cada espaçozinho que foi dado é chamado de estrofe. E cada frase, cada oração que àquela pertence, denomina verso. Então, cada frase daquela é um verso. Assim, podemos perceber também que algumas estrofes possuem 2 versos ou 3. Dessa forma, definimos os versos como sendo cada linha poética, estrofe como um conjunto de versos. Mas ainda falta outro elemento do qual não podemos nos esquecer, a rima. Voltando ao poema acima, constatamos que ao final de cada verso existe cujas determinações combinam entre si, como o caso de menina, que é a terminação ina, pequenina e bailarina. Continuando, tem ré, pé, fá, lá, si, sorri. Então, esses pedacinhos que fazem a rima. Primavera endoideceu. Olha aí, a primavera é outro tipo de poesia, né? Em qual as palavras se repetem, ó. Mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. E aí ele vai fazendo um poema. Por isso que eles chamam de Primavera endoideceu. É muito legal. É de Sérgio Caparelli. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Falamos de alguns temas que nós já estudamos. Espero que você volte a estudar, que você assista esse vídeo e que você consiga tirar suas dúvidas, ok? Faça suas atividades de revisão para que você possa fazer uma boa prova. Um beijo da Tia Rose.